hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas um motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vão voltar para onde é meu lugar. Vão morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e vencerão o mundo também. Vão voltar para onde é meu lugar. Vão morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar.
Deus fala através do teu Espírito, promove a cura pelo teu louvor. Que coisa mais linda ver aqui agora um pedaço do seu reino. Que coisa mais linda ver aqui agora um pedaço do seu reino. Uma palavra tão linda, jamais esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas que todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes os criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes os criou. Responsável é você pelo que cativou.
Olá, irmãos. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra que está aqui em Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o 15, que diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Essas palavras foram dirigidas por Paulo a Tito. Paulo tinha enviado Tito para Creta, a ilha de Creta, após uma ação evangelística que ele fez lá. E os habitantes de Creta, eles tinham adquirido ao longo do tempo uma reputação imoral. Eles eram devassos, mentirosos, eram um povo violento, amante de brigas e conflitos exagerados. Foi um povo que era um povo mau, mas foi a um povo como esse que a graça de Deus se manifestou para salvá-los. É por isso que lá existia uma igreja, porque Deus havia escolhido pessoas que estavam ali para ser salvas, independente daquilo que elas tinham feito, o que deixaram de fazer, mas o Senhor escolheu salvar eles pela graça dele, por meio de Jesus. E o motivo de Paulo ter deixado Tito em Creta, está lá no capítulo 1, versículo 5, que diz: A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, Tito, ele iria colocar algumas coisas em ordem ali em Creta, coisas que Paulo não tinha conseguido colocar, e ele iria constituir esses presbíteros em cada cidade. E aqui gostaria de dizer um pouco de como que deveriam ser esses presbíteros. A carta de Tito é uma carta bem curta, então eu recomendo os irmãos que depois leiam com mais calma, para ter uma visão melhor e entenderem melhor do que aquilo que eu vou falar aqui. Mas o caráter dos presbíteros, eles deveriam ser irrepreensíveis, moralmente bem vistos, governar bem a própria casa, ser hospitaleiros, não serem gananciosos, deveriam ter uma mente sóbria, sensata, e eles deveriam ser justos. E além disso, não menos importante, eles deveriam ser firmemente apegados à sã doutrina, sendo capazes de ensinar a igreja e refutar os que são contra os ensinamentos cristãos, como os falsos profetas e os judaizantes que estavam devastando famílias com falsos ensinamentos. Então, esses presbíteros, eles deveriam ser capazes disso, tendo uma vida que condizia com aquilo que eles iriam ensinar. Eles deveriam estar aptos para isso, e eles deveriam estar apegados à doutrina de forma firme, porque existia nessa ilha judaizantes e falsos profetas que estavam disseminando ideias que eram falsas. Eles estavam falando para as pessoas que elas eram salvas não pela graça, não era pela graça, era pelas obras. Eles deveriam se circuncidar, deveriam seguir a lei de Moisés. E esses presbíteros deveriam estar aptos para refutar essas ideias que eles estavam colocando na vida das pessoas. Eles estavam destruindo famílias inteiras por conta disso. Então, o Paulo vai instruir o Tito quando fosse constituir presbíteros, a falar que esses presbíteros deveriam ser desse jeito, diferente dos falsos profetas e dos judaizantes. Os homens mais velhos deveriam ser sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. As mulheres mais velhas deveriam ser reverentes na sua maneira de viver, não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens. A forma como a igreja de Creta deveria ser, começou pelos líderes, o Paulo começou falando a título pelos líderes, mas ele foi estendendo isso, de forma que chegou aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas, que deveriam também estar aptas para ensinar aquelas que eram mais jovens, E aí vai dizer como que essas mulheres mais jovens deveriam ser, de acordo com o ensinamento que essas mulheres mais velhas iriam dar para elas, Elas iriam amar os seus maridos e seus filhos, deveriam ser prudentes e puras, estar ocupadas em casa e serem bondosas e sujeitas aos próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Isso é muito importante, porque
a vida dessas mulheres mais jovens, elas deveriam apontar para a palavra de Deus, aquilo que elas estavam tendo como verdade absoluta, né? Elas não deveriam ser motivo de vergonha para Deus. A vida delas deveriam evidenciar aquele que elas diziam que criam, né? E aqui o Paulo vai falar sobre como deveria ser o próprio Tito. Ele vai dizer: da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo o exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados, não por terem nada de mal, fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito, né? Então, o Tito, ele deveria ensinar os jovens, e não só ensinar os jovens, mas ele deveria mesmo ser um exemplo, tanto naquilo que ele falava, na forma como ele falava, e na vida dele, né? Ele deveria ser exemplo para os jovens da igreja, ele deveria mostrar que a própria vida dele foi transformada pela graça de Deus, e que esses jovens também deveriam viver dessa mesma forma. Ele deveria ser alguém que os jovens iam olhar e iriam falar: é dessa forma aqui que eu devo viver, né? Então, vai falar também sobre como que deveriam ser os escravos, né? Eles deveriam ser submissos em tudo aos seus senhores, deveriam procurar agradá-los, não ser respondões, não roubá-los, mas mostrarem que eram inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador, né? Então tinha um propósito do porquê que a igreja deveria agir como deveria agir. Não era só para mostrar que eram pessoas boas, que tinham um bom caráter, mas eles seriam exemplo para aqueles que estavam do lado de fora, para aqueles que eram ali compatriotas deles, né? Eles iriam mostrar com a vida deles que, assim como eles tiveram suas vidas resgatadas por Cristo e transformadas por Cristo, regeneradas pelo Espírito Santo, eles também poderiam ter, né? Então, os crentes e os habitantes da ilha de Creta, eles não poderiam ter uma vida igual. Os crentes deveriam ser diferenciados dos outros habitantes. Porque se eles não tivessem uma vida diferente, como é que eles iriam até mesmo pregar a palavra para aqueles outros habitantes ali de Creta? Como é que eles iriam falar: ó, isso aqui funciona? Mas aí o outro ia olhar para a vida dele e vai falar: mas como que funciona, sendo que eu não vejo nem você vivendo isso? A vida dele deveria ser diferente. Da mesma forma, a nossa vida como crentes tem que ser diferente desse mundo em que nós vivemos. A gente pode se perguntar: mas para que tudo isso? Né? Para que a minha vida tem que ser diferente? Por que eu tenho que ter uma vida piedosa, uma vida que mostre a Cristo? Né? Para que tudo isso? Né? É só para eu mostrar que sou uma pessoa boa, que sou uma pessoa politicamente correta? Não, né? Até porque vai ter momentos em que nós vamos precisar ter decisões que não vai condizer com a vida de uma pessoa que é politicamente correta, né? Tem decisões que nós vamos precisar tomar que vai, na verdade, contra o politicamente correto, né? Então não é só para isso, não é esse o propósito, né? A nossa vida como crentes, ela tem que evidenciar a nossa fé que nós temos em Cristo, né? Para que sejamos capazes de encorajar outros com a sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela, né? Esse princípio está lá em Tito 1, o versículo 9, né? Isso cabe também para nós, né? De que nós precisamos ter uma vida santa, né? Uma vida separada daqueles que não conhecem a Deus, para que nós sejamos capazes de encorajar outras pessoas, né? Para que nós sejamos capazes de refutar aqueles que se opõem à sã doutrina, que se opõem à palavra de Deus. E também a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, né? Em tudo, nós mesmos devemos ser exemplo, fazendo boas obras. Então, a nossa vida, né, quando se fala a respeito de a palavra de Deus não ser difamada, a gente pode pensar também na imagem do próprio Deus. Porque se eu falo que eu sirvo a Deus, que é o meu Senhor, eu tenho que mostrar esse Senhor na minha vida. As pessoas não podem olhar para mim e verem algo que é diferente disso, né? É claro que nós temos as nossas falhas, temos sim os nossos erros, os nossos pecados, né? Mas a nossa vida não pode ser marcada por isso. A nossa vida tem que ser marcada pela glória de Deus. Nós precisamos mostrar a Deus com a nossa vida, né? Mostrando que realmente nós servimos a quem nós dizemos que servimos, né? Sendo exemplo para outros crentes também, às vezes novos convertidos, ou até pessoas que estão há mais tempo na igreja, mas que não têm talvez tanta maturidade, né? Nós precisamos ser exemplos uns para os outros. Então,
Isso é evidenciado pelas boas obras que nós praticamos, pelas palavras que nós usamos, né, pelas coisas que nós fazemos, pela forma como nós agimos em casa, na faculdade, no emprego, na própria igreja. Né? A nossa vida tem que evidenciar aquele que nós de fato cremos, né? Que tem que evidenciar a salvação que nós falamos que possuímos, né, em Cristo. Para que aqueles que se opõem a Cristo, à fé cristã ou à igreja, fiquem envergonhados por não terem nada que falar mal ao nosso respeito. Então, aquelas pessoas que se opõem à fé cristã, que se opõem a Cristo, que se opõem à igreja, elas vão olhar para a nossa vida e vão ver que não vai ter nada para falar de nós, né? Porque nós vamos estar vivendo aquilo que o Senhor nos ensinou na palavra dele. Elas não vão ter nada que falar de mal contra o nosso caráter moral, contra a forma como a gente age com as outras pessoas. Elas não vão ter o que falar a respeito de como nós agimos com elas. Né? Elas não vão ter nada contra nós, a falar a nosso respeito, a respeito das nossas palavras, para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Então, com as nossas vidas, nós precisamos atrair outras pessoas para Cristo. A gente precisa mostrar que Jesus, que o Evangelho é muito diferente dessas filosofias que nós ouvimos por aí, das psicologias que nós ouvimos por aí, né, das formas de salvação, as outras religiões que falam que salvam, mas que na verdade não salvam, porque só existe um caminho, só existe uma verdade e uma vida. Nós precisamos mostrar isso para as outras pessoas através da nossa atitude, fazendo com que elas sejam atraídas para Cristo. Né? Porque se nós falamos que confessamos Cristo, mas a gente age de uma forma diferente, a gente vai acabar mais afastando as pessoas que não são cristãs do que atraindo elas para Cristo. A gente vai acabar afastando mais elas da graça de Deus. Nós não devemos seguir, de certa forma, o exemplo dos insubordinados apontados por Paulo, lá no capítulo 1, versículo 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados. Nem sempre o nosso caráter ele é mostrado ruim de uma forma tão aberta, né? De forma tão detestável, né? Nem sempre nós somos assim tão desobedientes, desqualificados para toda boa obra. Mas se nós conhecemos a Deus, a gente precisa ao máximo procurar ser mais parecido com Ele, né? Como a palavra de Deus fala, sejam santos porque eu sou santo, sejam perfeitos como o perfeito é o nosso Pai. Né? A gente não vai alcançar a perfeição enquanto nós estamos aqui, somente quando Cristo voltar e Ele vai nos glorificar e nos levar para morar eternamente com Deus, e lá não vai ter mais pecado, e glória a Deus por isso, né? Mas enquanto nós estamos aqui, precisamos estar caminhando para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, que nós chamamos de Senhor, né? Não negar Ele com as nossas atitudes, não envergonhar Ele com as nossas atitudes. Nós não temos o direito de falar que somos crentes e envergonhar o Senhor com aquilo que nós falamos, ou com aquilo que nós fazemos, com a forma como nós agimos, né? Cada crente tem a responsabilidade diante de Deus de ter uma vida condizente com a fé em Cristo, sendo fiel ao sacrifício de Jesus na cruz. Né? Devemos ter uma vida piedosa, devemos renunciar às paixões mundanas que podem se manifestar nos pensamentos, nas palavras, nas ações. A nossa fé prática, ela é mostrada em uma vida direita, de acordo com a palavra daquele que nos salvou. Né? A nossa fé, ela é prática, é uma vida que evidencia a salvação. Não é que eu vou ser salvo pelas minhas obras, mas se eu fui salvo, eu vou ter frutos de uma pessoa que é salva. Devemos dar bom testemunho de crentes, sendo representantes de Cristo onde quer que formos. O que as pessoas têm visto em nós, onde nós estamos, fazendo o que nós estamos fazendo? Nós estamos realmente sendo representantes de Cristo, onde nós estamos? Foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou não para que nós continuássemos vivendo como esse mundo vive, da forma como nós vivíamos antes de conhecer a Ele. Ele nos chamou de uma vida de trevas, uma vida que estava em trevas, para uma vida diferente, uma vida que agora anda na luz, uma vida que agora anda de acordo com a palavra de Deus, uma vida que agora, depois de ter sido salva, mostra frutos de alguém que realmente foi salvo. E isso tem tudo a ver com o ID, né? Eu achei interessante que o Éricles, ele falou na pregação de domingo, ele citou o ID. E o ID tem tudo a ver com isso que está sendo dito aqui em Tito. Porque os crentes de Creta, eles não poderiam mais viver da forma como eles viviam antes, ou viver como os falsos profetas estavam ensinando para eles. Se eles eram realmente crentes, eles deveriam agir de fato como crentes, né? Não ter uma vida que concordava com a vida que os outros cretenses levavam, né? Assim, se
nós temos uma vida que condiz com essa fé, com essa graça salvadora, se nós temos uma vida que condiz com o fato de Cristo ter morrido pelos nossos pecados e nos salvar e nos regenerado, né, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, né, se nós vivemos de fato isso, as pessoas verão as boas obras praticadas por nós, cristãos, e verão Jesus da forma correta, não de forma distorcida. A minha vida tem que mostrar Jesus e sua graça, que não só salva, mas que nos ensina a ter uma vida diferente, transformada, desde o coração até as nossas ações. As pessoas podem ver também que nós somos pessoas realmente transformadas até nos pequenos detalhes, no nosso tom de voz, na forma como nós opinamos acerca de um certo assunto, ou na forma como nós reagimos a certas situações, né, através das palavras que nós falamos também. A nossa vida tem que mostrar que Jesus nos salvou e que, consequentemente, transformou as nossas vidas. Né? Só assim, só vivendo de fato a nossa fé, a gente vai poder realmente atrair outras pessoas para a nossa fé. A gente precisa mostrar para as pessoas que Jesus salva e que Jesus transforma com a nossa vida, principalmente, com o nosso bom testemunho de Cristo, representando Jesus onde nós estamos. Porque se as pessoas não veem diferença na nossa vida, se as pessoas não veem diferença entre a nossa vida e a vida delas, para que elas vão se render a Cristo? Para que elas vão querer conhecer Jesus? Né? Eu já ouvi de pessoas, né? Pessoas que são chegadas minhas, né? Falar assim, se for para viver como tal pessoa vive, né? Que diz que é crente, eu prefiro continuar da forma como eu estou. Isso é uma verdade, infelizmente, né? Muitas pessoas falam isso, da vida de pessoas que falam que são crentes, que levam o nome de Deus onde estão, mas que não vivem conforme o que está falando, né? Que falam que são cristãs, que foram regeneradas por Jesus, que falam que agora vai para a igreja, né? Mas e a forma como se age em casa com os pais, ou com a esposa, com o esposo, com os filhos, ou no trabalho, ou na faculdade, né? Como é que fica tudo isso? Não adianta só eu falar, eu preciso fazer, né? E a minha oração é para que Deus me ajude a ser essa pessoa, para que Deus me ajude a não só estar falando daquilo que está sendo dito aqui na carta de Paulo para Tito. Eu quero que Deus me ajude a viver isso também, a ter uma vida íntegra, uma vida que mostra de fato que eu fui uma pessoa salva, que eu sou uma pessoa salva em Cristo, para que eu possa também atrair pessoas para o Evangelho, né? Outras pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, como nós também estávamos, e que precisam de salvação, que precisam de esperança. Eu queria que nós refletíssemos sobre isso, refletíssemos sobre a vida que nós estamos levando, né? Sobre se nós realmente estamos levando Jesus, né? Com as nossas palavras, com as nossas ações. Nós estamos realmente fazendo isso, né? Precisamos pensar e refletir sobre essas coisas, e pensar de novo sobre essas coisas, né? E colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a colocar em prática a palavra dEle, né? Porque a palavra de Deus, ela de fato é viva, ela de fato ela corta o nosso coração, né? Ela divide a alma e o espírito juntas e medulas, né? A palavra de Deus, ela faz isso, e ela nos mostra onde que nós precisamos mudar. Sabemos que nós vamos ter os nossos tropeços, as nossas quedas, os nossos pecados, mas é exatamente para isso que nós podemos nos chegar ao trono da graça, sabendo que Deus vai ter misericórdia de nós e que Ele vai nos perdoar os nossos pecados. Amém? E que a gente venha realmente viver isso. Que Deus Ele continue conosco e nos ajude a viver de acordo com a nossa fé que nós dizemos que temos. Tá bom? Deus abençoe.